No Saber Direito desta semana, o professor Ian Grossner faz uma introdução ao direito espacial. Aborda tratados internacionais, apresenta as organizações mundiais que lidam com a questão do espaço e fala sobre as operações no Centro Espacial de Alcântara, no Brasil. O curso sobre direito espacial começa agora. Olá! Hoje nós vamos então para a nossa segunda aula dessa série sobre direito espacial aqui na TV Justiça. Nessa segunda aula nós vamos falar sobre tratados internacionais sobre o espaço. São basicamente 5 tratados, mas aqui nós vamos falar sobre 4 deles, que são justamente os tratados que o Brasil é signatário. Bom, antes de a gente começar sobre os tratados propriamente dito, a gente tem que também voltar um pouquinho aqui para contextualizar a questão da história e do período em que a gente vivia quando esses tratados foram feitos. Bom, um ano muito importante, que foi entre julho de 1957 a dezembro de 1958, vocês já devem ter ouvido falar sobre o Ano Geofísico Internacional, né? Que ele mobilizou a equipe de cientistas no mundo inteiro, de inúmeros países, e aí, claro, dos Estados Unidos e da União Soviética, para estudar as propriedades físicas da Terra e a interação entre o Sol e os nossos planetas. Realmente se tratou aqui de um esforço global, com ânimo nitidamente pacífico. A primeira resolução da ONU a tratar de matéria do espaço foi a resolução número 1348, 13, o 13 em romano, de 1958, que criou o COPUS, e que nós vamos falar sobre o COPUS, o que é o COPUS, esse comitê da ONU, nós vamos falar na próxima aula, ok? Mas é importante que a gente saiba que esse aqui foi a primeira vez que a ONU, através de sua Assembleia Geral, editou uma resolução porque entendeu que a matéria espacial era importante e entendeu pela criação desse comitê que ia justamente se debruçar sobre este tema. Depois, em 1963, logo depois, a gente teve a resolução número 1962, então não confundir, o ano era 1963, mas o número da resolução 1962, com 18 em romano, intitulada Declaração de Princípios Legais Regulamentando as Atividades de Exploração e Uso do Espaço Exterior, né? Ela foi adotada por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ensina o professor Melo que, nessa época, haviam 2 correntes encabeçadas por diferentes professores querendo, enfim, dizer como é que seria essa questão da exploração das atividades espaciais. Então, uma primeira corrente encabeçada por Schwarzenberger e Jacobini, que considerava o espaço sideral res nullius, né? Ou seja, estariam sujeitos ao primeiro ocupante. A outra corrente, liderada por Pepin, Fenwick e Carovine, sustentava que eles eram res communis, ou seja, insuscetíveis de apropriação, de ocupação. E foi justamente essa segunda teoria, a teoria de que o espaço exterior era uma res communis omnium, afirmou-se como a primeira regulamentação jurídica que foi feita pela Assembleia Geral da ONU. Ou seja, desde o início não se aceitou a ideia de que o espaço era uma res nullius e sujeita à primeira ocupação. Então veja aqui uma distinção muito clara, muito evidente, por exemplo, do período das colonizações europeias, em 1500 aproximadamente, quando
se tinha a ideia de que era de quem chegasse primeiro, né? Então, isso se tentou inicialmente também passar esse conceito para o direito espacial, mas que, ainda bem, foi prontamente rechaçado pela segunda corrente, que entendia que o espaço não era terra de ninguém, era terra de todos, então que ninguém poderia se apropriar. Então veja que essa resolução, ela já trouxe essa primeira ideia e que isso depois, a gente vai ver, foi muito bem consolidado mais à frente no próprio Tratado do Espaço, o OST de 1967. Outra questão importante, essa declaração de 1963, ela tem o efeito legal de um balizamento principiológico e também doutrinário, né? Sob a forma do quê? De uma soft law, já que era uma resolução. Soft law é o que a gente fala no direito internacional, é uma norma não cogente, não obrigatória, mas que é fonte também do direito internacional, mas que a sua repetida e reiterada aceitação pelos Estados-membros acaba justamente produzindo quase que os mesmos efeitos de um tratado. Então, foi importante essa declaração, ainda que feita, como dito, nessa ideia de uma soft law, né, na forma de uma resolução, mas que isso colocou e inseriu esses primeiros conceitos no que se viria mais à frente a se incorporar efetivamente nos tratados e acordos internacionais. Então, de 1967 a 1979 é o que a gente considera e que ocorreu a Era de Ouro dos Tratados Espaciais. Então vejam, é um período relativamente curto, né, da história em que os 5 tratados foram escritos e entraram em vigor, né? Justamente mostrando uma predisposição dos Estados e da comunidade internacional em tornar documentos oficiais, obrigatórios, entre os Estados, entre os países, justamente das principais regras espaciais. Ok? Bom, quais são esses 5 tratados? Um deles eu já mencionei na aula anterior, que é o Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Exterior, inclusive a Lua e demais corpos celestes, esse nome imenso, mas que a gente vai sempre tratar como Tratado do Espaço ou OST, que é a sigla em inglês, que fala exatamente e que fica subentendido que a gente está falando dele e que é o principal tratado, né? Ele foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 19 de dezembro de 66, foi aberto à assinatura dos países em janeiro de 67 e entrou em vigor em 10 de outubro de 1967. Quais foram os países depositários? União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido. Bom, primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Vocês se lembram quando eu falei da Semana Mundial do Espaço, do lançamento do Sputnik 1 em 4 de outubro de 57? 10 anos depois, um pouquinho depois, de alguns dias depois, mas ainda em outubro, no dia 10 de outubro de 1967, foi quando o Tratado do Espaço, o OST, entrou em vigor. Por que essa data é importante? Essa data, 10 de outubro, ela passou a ser um marco da chamada Semana Mundial do Espaço. Bom, a primeira data, 4 de outubro, foi justamente o lançamento do Sputnik 1, em 4 de outubro de 57. 10 anos depois, em 10 de outubro de 1967, foi quando o Tratado do Espaço, o OST, entrou em vigência. Essas duas datas, 4 a 10 de outubro, tradicionalmente tem ocorrido a Semana Mundial do Espaço. Essa, inclusive, é uma data chancelada pela ONU
e que ela solicita aos países que participem de eventos espaciais justamente nesse período. A Ordem dos Advogados do Brasil já promoveu 2 seminários espaciais, sobre direito espacial, melhor dizendo, em 2020 e em 2021. Em 2021, o tema foi Mulheres no Espaço, e em 2022, o tema será Sustentabilidade do Espaço. Então, muito importante essas 2 datas, tanto que a própria ONU reconheceu a sua importância, a entrada em vigor do Tratado do Espaço em, repito, 10 de outubro de 1967, tão importante que faz parte aí do calendário mundial do direito espacial, e não só do direito espacial, mas das atividades espaciais em geral. Ok? Bom, passando aqui para o segundo acordo, e aí eu vou ler o nome todo, é o Acordo sobre Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, né? Ele foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 19 de dezembro de 67, aberto aí para assinatura em 22 de abril de 1968 e está em vigor desde o dia 3 de dezembro de 68. Países depositários, os mesmos, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. O terceiro, a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, aprovado em 29 de novembro de 71, aberto à assinatura em 29 de março de 72 e em vigor desde 1º de setembro de 72. Também países depositários, os mesmos, União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido. O quarto, Convenção sobre Registros de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 12 de novembro de 74, aberto à assinatura em 14 de janeiro de 75 e em vigor desde 15 de setembro de 76. Também, aí nesse caso aqui, o depositário foi a própria Secretaria-Geral da ONU. E, por fim, o quinto acordo, que é o Acordo sobre Atividades dos Estados na Lua e nos Corpos Celestes, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 5 de dezembro de 79, aberto à assinatura em 18 de dezembro de 79 e em vigor desde 11 de julho de 84. E o depositário foi a Secretaria-Geral da ONU. Bom, como eu já disse, o principal desses todos tratados, desses 5, de fato foi o primeiro, né? É o Tratado do Espaço, na forma abreviada, ou OST, na sigla em inglês. Ele é considerado realmente a carta magna, a constituição do direito espacial. Não só porque foi o primeiro documento, mas como realmente é aquele que traz os principais elementos aí do direito espacial internacional, né? Como já dito, ele entrou em vigor em 1967, 10 anos depois, como já dito também, do lançamento da Sputnik 1. Então vejam, pode parecer bastante tempo, mas no âmbito internacional as coisas não ocorrem principalmente da diplomacia e dos tratados, e principalmente numa época conturbada como era aquela época de Guerra Fria. Às vezes pode parecer que demorou muito tempo, mas não demorou muito tempo entre o lançamento do primeiro objeto espacial e a entrada em vigor do primeiro documento. Até porque um pouco antes disso, né, nesse intervalo de tempo, a gente já falou que uma resolução da ONU já tinha trazido os primeiros ensinamentos, os primeiros fundamentos do direito espacial e que serviram, inclusive, para a montagem e para a confecção do Tratado do Espaço, né? Cabe destacar também que, além destes 5 tratados internacionais que interessam ao direito espacial, existem outros, e aí eu vou
falar rapidamente aqui e só citar, nós não vamos falar detalhadamente sobre eles, que é o Tratado de Proscrição das Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera e no Espaço Cósmico e sob a Água, firmado em Moscou em 1963. O Tratado sobre Limitação dos Sistemas de Defesa Antimíssil, assinado em 72. A Convenção sobre Proibição e Uso de Técnicas de Modificação do Meio Ambiente com Fins Militares ou quaisquer outros fins hostis, de 1977, né? E ainda temos outras convenções também importantes para o direito espacial, que é justamente a Convenção sobre Distribuição de Sinais de Condutores de Programas Transmitidos por Satélites, de 1979, e a Constituição da Convenção da União Internacional de Telecomunicações, UIT, de 1992. Bom, agora vamos falar sobre os tratados, rapidamente fazer uma overview aqui, um panorama sobre esses tratados. É claro que a gente não teria tempo para falar de forma detalhada sobre cada um deles no decorrer das nossas aulas, né? Isso num mestrado ou mesmo num curso de pós-graduação em Direito Espacial, você fica se detendo aí várias e várias aulas, horas sobre o tema, e realmente a gente não conseguiria esgotar, porque cada artigo do tratado, ele dá, vamos dizer assim, pano para manga para N discussões, e fugiria aqui do nosso objetivo nesse curso, que é dar um panorama, umas realmente noções gerais sobre direito espacial. Bom, os tratados que o Brasil é signatário foram os 4 primeiros que eu li, né? O Brasil só não é signatário do Tratado da Lua. Isso tem uma razão histórica que não convém a gente trazer aqui, mas dizendo que não é só o Brasil que não é signatário do Tratado da Lua. Vários países não são signatários. Realmente, dos 5 tratados, aquele, vamos dizer assim, chamado patinho feio, é aquele que ficou realmente, que teve menos adesão dos estados, né? Então, no caso brasileiro, a gente tem que lembrar que as normas internacionais pactuadas pelo nosso país, elas têm que estar de acordo com o artigo 4º da nossa Constituição Federal, né? E paralelo à independência nacional prevista no inciso 1, né? Então, qualquer acordo internacional que o Brasil faça parte, ele tem que sempre levar em consideração os preceitos que estão esculpidos na nossa Constituição Federal, principalmente lá no artigo 4º. E quais seriam esses princípios? Prevalência dos direitos humanos, melhor dizendo, autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E também a concessão de asilo político. Mas eu gostaria de destacar aqui justamente essa cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Se a gente e a gente vai logo em seguida olhar o Tratado do Espaço, a gente vai ver que ele é extremamente preocupado com essa questão. Então, de fato, é um tratado já assinado há muitos anos pelo Brasil e que realmente como eu disse, a nossa carta magna dentro do direito espacial. É um tratado muito bem aceito, ainda que hoje se reconheça que algumas questões poderiam ter sido tratadas, mas que talvez na época não faziam muito sentido. Mas é realmente um documento primoroso e que zela e que está de acordo com todos esses princípios que eu mencionei anteriormente. Certo? Bom, então vamos tratar não, que aí fica tratado, né? Vamos começar o estudo aqui do Tratado do Espaço, o OST de 1967. Ele foi introduzido no Brasil pelo decreto número 64362, de 17 de abril de 69. Então você aí dá uma olhadinha, joga lá esse decreto que consta o texto completo deste tratado em português.
e é o documento realmente que introduziu no Brasil o Tratado do Espaço OST. Okay? Bom, vamos lembrar, o Tratado do Espaço foi construído em plena Guerra Fria, né? No auge da Guerra Fria, no auge das relações diplomáticas conflituosas entre mundo ocidental e mundo oriental, entre Estados Unidos, a grande superpotência de um lado, e União Soviética, então, a outra grande superpotência de outro lado. Veja, e aí eu volto a falar, ainda que tenha demorado 10 anos aí do lançamento de Sputnik 1, o Tratado do Espaço ele foi feito, conduzido em apenas 3 anos. Isso é muito pouco tempo quando a gente pensa aqui na questão do direito internacional, né? Então, entre 64 e 66, em plena Guerra Fria, e aí a gente vê que quando há um desejo, uma vontade, essas questões ideológicas presentes à época, entre capitalismo e comunismo, enfim, entre visões de mundos distintas, que eram bem evidentes e claras na Guerra Fria, elas ficaram de lado justamente porque ambas as potências, principalmente ambas as potências, as duas, Estados Unidos e União Soviética, precisavam sentar, conversar e delimitar o que ia constar de um documento internacional que valesse não só para eles dois, mas como para todos os outros países do nosso planeta, né? Atualmente, o OST consta com 111 estados-parte, ok? Inclusive o Brasil, já que o Brasil é um dos países signatários, como eu falei anteriormente. Uma questão importante sobre esse tratado, ele nunca foi emendado e nenhum país se retirou dele. Então, o que isso mostra um respeito da comunidade internacional com o documento, visto que não é aquele documento que rotineiramente é emendado ou que algum país se sinta prejudicado e peça para sair do tratado, certo? Então, isso é uma característica muito importante. Outra característica importante desse tratado, ele é chamado Umbrella Treaty, ou Tratado Guarda-Chuva. O que isso quer dizer? É um tratado que traz as principais regras do direito a que ele se visa regular, no caso aqui o direito espacial, mas ele não traz em minúcias, ele não traz em detalhes. Esses detalhes, essas minúcias vão ser tratadas nos regulamentos e nos tratados que se seguirão a ele, né? Fazendo aqui uma comparação ou algo do gênero, a gente poderia pensar que o Tratado do Espaço seria, por exemplo, a nossa Constituição Federal, em que ela traz uma regra genérica, e os demais acordos ou tratados que se seguiram seriam as leis ordinárias, as leis complementares, etc., que regulamentariam algum ponto daquele artigo constitucional. Então, fazendo esse paralelo, essa que é a ideia de um tratado chamado Tratado Guarda-Chuva, que é o caso do OST. Bom, dando prosseguimento, já disse, a nossa Carta Magna. Então, quando a gente pensa em direito espacial, é o primeiro documento. Então, se você não tem mais tempo para ler absolutamente nada de direito espacial, eu sugiro que você leia, então, comece com o Tratado do Espaço, né? Ele não é um tratado grande, ele é um tratado curto, são poucos artigos. Então, lá estão as principais regras do direito espacial e as principais ideias, os principais princípios e fundamentos do direito espacial repousam exatamente lá. Bom, o preâmbulo, como preâmbulo de todos os tratados e acordos internacionais, ou de sua grande maioria, ele narra uma variedade de preocupações que estão por trás da decisão de concordar com aquele texto, né? Então,
é onde você, ali os estados desejam e colocam, desejando alguma questão, alguma coisa. Então, o preâmbulo serve para isso aí. Então, no caso aqui, ele demonstra o interesse comum geral do espaço, seu uso para fins pacíficos, isso já fica muito claro já desde o preâmbulo, né? O benefício a todos e a necessidade pelo seu entendimento mútuo e cooperação. Já o artigo 1º do tratado estabelece que o espaço é incumbência de toda a humanidade, né? E que seu uso e exploração para fins pacíficos são livres e devem ser conduzidos em benefício e no interesse de toda a humanidade, independente do grau de desenvolvimento do grau de desenvolvimento econômico e científico dos estados. Então vejam que as mentes que estavam por trás e que bolaram, que escreveram o Tratado do Espaço, tinham essa preocupação em colocar essa expressão, que é uma expressão em inglês, Province of Mankind, e que em português ficou incumbência de toda a humanidade, dando esse caráter geral. Ainda que a gente saiba que na prática, poucos países ainda hoje na atualidade, sejam incapazes de mandar um objeto ao espaço, ou muito menos mandar uma nave tripulada ao espaço, mas o tratado já deixou muito claro que o espaço não é terra só de alguns, ele é terra de todos. Terra não seria nem melhor expressão, né? Que terra a gente está falando do nosso planeta. Mas, e aí é justamente aquele caráter que a gente falou um pouco antes sobre essas duas correntes, se era res nullius ou res communis, e se prevaleceu a segunda ideia. Então, de toda a humanidade, independente do seu grau de desenvolvimento econômico e científico. Valeria a pena até eu ler o artigo, só que o artigo realmente é um pouco extenso, então fica a dica aqui para vocês, façam essa leitura do artigo 1º, que ele traz, em resumo, exatamente essas colocações que eu fiz, né? O artigo 2º, o que fala o artigo 2º? E também fazendo assim, é um resumo que eu estou fazendo aqui, né? Obviamente, como eu expliquei anteriormente, se a gente fosse fazer um estudo mais aprofundado, seriam muitas e muitas aulas. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um panorama, justamente porque se trata de um curso de ideias iniciais. O artigo 2º estabelece o quê? A apropriação soberana do espaço, inclusive da Lua por corpos celestes. Melhor dizendo, veda a apropriação soberana, veda a apropriação soberana do espaço, inclusive a Lua e demais corpos celestes, por qualquer Estado. Então veja, quando os Estados Unidos foram e conseguiram essa proeza de serem o primeiro país a mandar um homem para o espaço, e os astronautas americanos fincaram a bandeira americana na Lua, como a gente já explicou, isso não implicou que os Estados Unidos eram donos da Lua, ou donos daquele pedaço da Lua, daquela parte da Lua, né? Hoje até se discute a questão da preservação daquele sítio espacial ali para fins históricos, enfim, realmente, né, a preservação. Mas veja, os Estados Unidos não é dono da Lua. A Rússia não é dona, nenhum país é dono, né? E a gente ouve com muita preocupação que agora, quando a gente está entrando numa nova era espacial das empresas privadas, alguns empresários que atuam e militam no ramo, falando que quando conseguirem chegar a um planeta X ou Y, vão simplesmente ditar as próprias regras e usar aquilo como se fosse o velho oeste americano, que você chegava e delimitava a área e pronto, aquilo é meu e acabou. Então, com muita preocupação. Enquanto o Tratado do Espaço estiver vigendo
enquanto esses 111 estados, e à medida que o tempo passa, esse número de estados vai crescendo, sejam signatários do tratado, do ponto de vista do direito espacial e da comunidade internacional, isso aí não passa de uma mera bravata, né? Justo uma vez que a regra é muito clara, né? Como diria aí o jargão futebolístico, a regra que é muito clara, ela não deixa dúvidas de que ninguém é dono e pode se apropriar de um corpo celeste, certo? O artigo 3º estabelece que as atividades espaciais devem se conduzir de acordo com o direito espacial, com o direito internacional e as regras da própria Carta da ONU, né? O artigo 4º proíbe que armas nucleares ou de destruição em massa sejam colocadas em órbita nos corpos celestes e ainda com uma restrição maior, né? Veja que aqui se trata de uma restrição, mas não de uma vedação. A questão do uso militar do espaço, ele é discutido, ele é permitido. O que não é permitido é armas nucleares e de destruição em massa sejam colocadas em órbita. E ainda tem uma questão mais restritiva ainda em relação à Lua, quando a desmilitarização é completa, sendo vedada, inclusive, a instalação de quaisquer armas e realização de atividades militares. O artigo 5º diz que os astronautas têm o status de enviados da humanidade. Isso é uma coisa importante que a gente vai falar mais à frente quando tratar do acordo específico de salvamento dos astronautas. Mas vejam, isso aí já deu esse caráter de auxílio, apoio. Todos os estados têm que apoiar quando acham um astronauta em seu território, né? Porque eles são enviados da humanidade, eles não são só americanos ou soviéticos ou europeus, não importa a nacionalidade. Eles são enviados da humanidade. Eles realmente, esses homens e mulheres que foram enviados ao espaço, eles foram realmente pioneiros em vários aspectos e, por isso, o próprio documento jurídico confere esse status a eles, certo? O artigo 6º trata da responsabilidade dos estados por atividades nacionais, ainda que conduzida por atores privados. Esse artigo 6º ele é importantíssimo, ele é complementado por um outro, pelo tratado da questão das responsabilidades, mas aqui a gente já tem que ter essa ideia que a responsabilidade internacional é do Estado, é do país. Não importa que a atividade espacial seja conduzida por uma entidade privada. O tratado é muito claro, ele deixou muito claro isso, né? Então, vamos falar de um exemplo prático aqui. SpaceX, né? Que é talvez a mais famosa aí das empresas privadas que está realmente tendo entrando nessa questão espacial. SpaceX, quem é responsável? Estados Unidos. Por uma questão internacional que ocorra, um dano internacional, se a SpaceX causar um dano a um país, a um terceiro país, ou colidir com um satélite de algum outro país no espaço, quem se compromete perante a comunidade internacional é o país, são os Estados Unidos nesse caso, nesse exemplo que eu dei, né? E não a empresa privada. A empresa privada depois vai ter uma questão, como que ela vai lidar dentro do direito interno lá americano, como é que ela ressarce, a questão de seguro, isso é uma outra questão. Mas do ponto de vista da responsabilidade internacional, e isso é que é importante, a responsabilidade é dos Estados signatários, ok? Bom, o artigo 6º é esse que eu acabei de falar, da questão da responsabilidade. No artigo 7º e 8º, essa questão da responsabilidade associada aos danos também ocasionados no espaço, também é importante, mas eu vou detalhar ela quando a gente for falar mais ali à frente da Liability Convention, da LAB, né? Os artigos 9, 10, 11 e 12 contêm provisões relacionadas à promoção de cooperação entre os estados, respeito aos respectivos interesses e tal, uma parte assim mais genérica. De acordo com o artigo 11,
as partes devem manter públicas e atualizadas as informações sobre suas atividades espaciais. E aí a gente vai tratar um pouquinho quando falar da questão do registro, né? Importante dizer que no artigo 13, o Tratado do Espaço não criou um organismo ou mecanismo específico para a solução de controvérsias. Então, essa questão ficou em aberto, e aí na questão de responsabilidade tem a questão das comissões, né? Então, ela funciona muito mais no âmbito diplomático e depois no âmbito de arbitragem do que o próprio tratado tem estabelecido, por exemplo, a competência da Corte Internacional de Justiça. Isso aqui não ocorreu, certo? Os artigos seguintes falam da possibilidade de adesão dos novos estados, a possibilidade de se retirar do tratado, questões realmente mais operacionais, mas, repito, esse é o nosso principal tratado, o OST. Então, quem não tiver tempo para ler mais absolutamente nada de direito espacial, mas eu tenho certeza que você, depois do curso, vai se interessar, vai procurar se aperfeiçoar, vai procurar entrar nesse assunto, mas se você não tiver tempo, ou se quiser só agora, nesse primeiro início, você está tendo primeiro contato com direito espacial, dá uma lida no OST, ok? Bom, agora eu vou passar para o segundo, que é o Acordo sobre Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, né? A siglazinha, do mesmo jeito que o outro é o OST, a siglazinha aqui é ARRA, né? Ou Rescue Agreement, no inglês, ok? Ele é de 1968. Ele foi introduzido no Brasil pelo decreto 71989, tá? De 26 de março de 73. Ele conta atualmente com 93 estados parte, inclusive o Brasil, né? 3 organizações intergovernamentais e que também manifestaram aceitação dos seus termos, ok? O que basicamente esse acordo de salvamento se pretende regular? Ele basicamente estabelece a obrigação dos estados parte de prestarem assistência aos astronautas em situações de necessidade ou perigo. Lembre-se que a gente acabou de falar que o OST, o Tratado do Espaço, coloca o astronauta na condição de enviado da humanidade. Esse acordo aqui vai justamente tentar regulamentar o que se pretende com esse enviado da humanidade, quais são essas características que tornam os astronautas diferentes, por exemplo, de outros militares, quando são pegos nos seus territórios, né? Aqui a ideia realmente é de salvaguardar a integridade física e inclusive resguardar também a questão dos sigilos e de tudo envolvido nas atividades espaciais, que, como nós sabemos, é extremamente estratégica e que, por óbvio, um país, quando tem um astronauta seu e que cai num outro território, não quer que esse astronauta seja interrogado, tenha que passar informações sigilosas. Então, o acordo deixa isso muito claro, né? Os artigos 1º, 2º e 3º dispõem que, em caso dos integrantes da nave espacial estarem passando por uma situação de perigo ou tiver ocorrido um acidente, esse estado da parte contratada, né, que assinou também o acordo, fica obrigado a informar o ocorrido imediatamente, seja a ONU, seja o país, se ele já souber a origem dessa equipe, dessa tripulação, né? Então, ele tem que notificar a autoridade lançadora, quando ele sabe quem é a autoridade lançadora, e notificar o secretário-geral das Nações Unidas, ok? Além disso, dispõe que os estados em condições de auxiliar, ou seja, não caiu no meu território, mas eu tenho condições de auxiliar, eu tenho que prontamente colocar toda a minha equipe para auxiliar, seja na busca, na recuperação dos astronautas, e não só dos astronautas, vejam, também dos objetos espaciais, né? O acordo aqui, ele teve essa dupla proteção. Aos astronautas, evidentemente, a questão da vida, de serem enviados da humanidade, mas também aos objetos espaciais, certo?
e que esse auxílio ocorra da forma mais rápida possível e independa se caiu no seu território, ou se você tem condições de auxiliar, se caiu num território próximo, se você tem, às vezes, um navio da sua marinha ali próximo, em águas internacionais, e você tenha condições de ajudar no resgate. Então, todos são solidários nessa questão da segurança. Para fechar aqui, alguns detalhes que eu acho importante em relação a essa obrigação que o tratado traz, que é justamente de retornar ao país de origem os objetos, partes dos objetos espaciais que não forem encontrados ou resgatados em estado parte. É claro que o estado lançador ele vai arcar depois com todos os custos envolvidos, né? Depois você apresenta o estado que fez a recuperação, vai apresentar a conta. Mas veja, os países que são signatários ficam obrigados a fazer essa restituição. E depois vem a questão da compensação dos custos que foram empregados nessa operacionalização. Há um caso muito famoso, um leading case muito famoso, ocorrido entre Canadá e União Soviética, questão do caimento aí do Cosmos, do caso Cosmos 954 da União Soviética, em território canadense, em que além das questões de responsabilidade, quem teve responsabilidade, etc. e tal, que é numa outra convenção, aqui o que interessou foi o seguinte, foi a obrigação do Canadá recuperar aquele objeto espacial e restituí-los à União Soviética. E por quê? Porque se o Canadá recuperasse e pudesse ali examinar com profundidade, poderia descobrir eventuais segredos, sejam militares ou de defesa, ou enfim, estratégicos da União Soviética, e é justamente isso que o acordo visou resguardar, certo? E por fim, vale aqui uma última observação. Será que esse acordo de salvamento de astronautas e de restituição de objetos espaciais vale também para os turistas espaciais? Isso é uma questão que está sendo debatida atualmente. Ainda não há uma resposta definitiva, poderia dizer para vocês, mas os turistas espaciais que a gente está começando a ver, a gente está vendo presentemente socorrer agora no mundo. À medida que isso fosse popularizando, os outros estados ficam obrigados, assim como fazem com os astronautas, efetivamente, fazem? Sim ou não? Essa é uma questão muito interessante que está sendo discutida agora também. Passando para a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais. Ela foi introduzida no Brasil pelo Decreto 71981 de 1973, também conta com 98 estados-parte, né? E aqui, para quem tiver interesse em, além do texto, quiser se aprofundar mais na doutrina, eu recomendo o livro do professor Olavo Bittencourt, que é Direito Espacial Contemporâneo, Responsabilidade Internacional. Lá ele vai fazer um apanhado não só dos demais documentos, mas vai se dedicar especialmente aqui a essa Convenção sobre Responsabilidade. Veja, essa Convenção sobre Responsabilidade, ela endereça questões cruciais não abordadas pelo OST, pelo Outer Space Treaty. Tá? Ela elabora conceitos chaves para a compreensão e aplicação do sistema de responsabilização internacional por atividades espaciais como dano, lançamento, estado lançador e objeto espacial. Então ela diz o que é dano, o que é lançamento, o que se entende por estado lançador e objeto espacial. Bom, eu, até pela questão do tempo, vou me resumir a algo muito importante dessa, talvez seja a parte mais importante aqui deste documento jurídico, que é justamente a questão, primeira, da responsabilidade dos estados, como nós já falamos, ainda que sejam atividades privadas, mas aqui a gente vai falar sobre duas responsabilidades. A
a responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Esse acordo, ele traz que a responsabilidade objetiva, né, que em inglês é a strict liability, ele dispõe que o Estado lançador é absolutamente responsável. Vejam o que a lei diz, absolutamente responsável pela compensação por danos causados por seus objetos espaciais quando ocorrerem na superfície da Terra ou aeronaves em voo. É isso que diz lá o artigo 2º. Nessas hipóteses, o dever de reparação não decorre de condutas consideradas contrárias ao direito internacional, mas realização de atividades que, embora lícitas, são lícitas, mas são extremamente perigosas, né? Então, veja, justamente por ser, ainda hoje é, as atividades espaciais, elas são extremamente perigosas, né? Há toda uma questão envolvendo segurança operacional. Isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, um atraso no lançamento, etc., porque tudo tem que estar sendo muito checado, rechecado e por aí vai. Então, voltando, o dano, quando ocorrer em solo ou em voo, a responsabilidade é objetiva. Eu não tenho que perquirir aqui a questão da culpa, eu não tenho que perquirir nada disso. A responsabilidade é objetiva. Por outro lado, se o dano ocorreu no espaço, aí muda de figura. Aí a responsabilidade passa a ser subjetiva. É a fault-based liability do inglês, né? A convenção determina que o Estado só será responsável se for constatado. Aí aqui sim, nessa segunda opção, quando ocorrer no espaço, a sua culpa ou das pessoas sob sua responsabilidade, né? A gente já falou que pode ser uma pessoa, não precisa ser o Estado, pode ser uma empresa privada, né? E aqui a gente sim vai adotar a teoria clássica da responsabilidade subjetiva, então vai ver a questão da culpa, ação ou omissão, dano causado, requisitos do dano e nexo causal. Tá? Então, essa seria a principal característica, e teriam outras questões que a gente poderia falar também, mas que, em razão de ser um curso básico, preliminar, eu paro por aqui em relação a ela. E, por último, vamos falar da Convenção relativa a registro de objetos lançados no espaço cósmico, de 1975, REG no inglês, quando você vê essa sigla. Ela foi introduzida no Brasil pelo Decreto 5.806, de 2006. Então, no Brasil, apesar da gente ter da Convenção ser de 1975, o Brasil somente a adotou há bem pouco tempo atrás, em 2006. Né? Ela conta com 70 estados-parte atualmente, e o objetivo dela é estabelecer, organizar lá um sistema de registro de objetos lançados no espaço. Para quê? Para que você saiba exatamente quem foi o estado lançador e aí, numa eventualidade de um dano causado, você possa justamente saber a quem recorrer ou a quem procurar para indenizar aquele valor do dano causado. Então, a Convenção do Registro ela tem essa importância. Então, todo estado que faz um lançamento de um objeto espacial, ele é obrigado, a partir dessa convenção aqui, a informar isso ao secretário-geral da ONU. Hoje, na verdade, você faz essa informação ao Escritório das Nações Unidas em Viena, que é um escritório especializado na parte de direito espacial, que depois vai manter esse registro todo lá organizado. Então, se você entrar lá, unosa.org, você vai conseguir ver lá a parte de registros e você vai ver isso praticamente mensalmente. Os estados vão, e ainda mais agora que a gente tem lançado mais e mais e mais objetos espaciais, os estados são obrigados a fazer esse registro. E aí lá eles ficam obrigados a informarem uma série de requisitos, né? Um deles, nome do estado e estados lançadores. Se é mais de um estado lançador, é possível que isso seja feito conjuntamente. E aí eu vou dar um exemplo rápido aqui. Nosso satélite Amazônia 1, feito, desenvolvido no Brasil, etc. e tal. Quem fez o lançamento? A Índia, né? Porque o Brasil ainda
não tem capacidade de fazer lançamento a partir do seu território. A gente vai ver numa das aulas aqui a questão de Alcântara e como é que o Brasil está caminhando para isso, mas por hora ainda não é possível. Então, em 2021, o Brasil fez o lançamento desse satélite, do satélite Amazônia 1, desenvolvido no Brasil pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos, mas fez a partir de território indiano. A Índia, se os senhores não sabem, é um dos grandes, uma das grandes potências espaciais. Ela consegue fazer lançamento a partir do seu território. Aliás, a Índia é um dos grandes lançadores hoje no mundo e faz isso de modo comercial. Então, ela aceita, obviamente, o Brasil pagou uma quantia considerável de dinheiro para a Índia fazer isso e o lançamento foi feito por lá. Então, para efeito de todos esses tratados e convenções e acordos internacionais que eu estou dizendo aqui, os países lançadores são os dois. É considerado Brasil e Índia. O Brasil porque aquela carga útil é brasileira, aquele satélite é brasileiro, e a Índia porque efetivamente fez o lançamento. Então, nesse caso, você fica a critério se você quer botar o nome do estado ou dos estados lançadores, né? Porque aí entra depois uma outra questão que a gente já falou lá da anterior, da questão da responsabilidade, e aí teria até a questão da responsabilidade solidária entre os países, né? Na verdade, se esse exemplo que eu dei do Amazônia 1, caso ele ocorra no espaço, uma colisão com algum outro objeto espacial, a responsabilidade nesse caso é subjetiva, mas o estado que teve aquele bem atingido pelo Amazônia 1, nesse exemplo que eu estou dando, ele poderia ingressar com uma reclamação contra o Brasil, contra a Índia ou, no caso, contra os dois, porque aí entra uma questão da responsabilidade solidária. Ok? Mas nome do estado, designação apropriada do objeto, data e território ou local de lançamento, né? Parâmetros orbitais básicos e função geral do objeto espacial. Ok? Então, o objetivo aqui é justamente possibilitar ao Estado que teve algum problema em relação a um objeto espacial, ele, a partir do registro que foi feito, saber exatamente a quem ele vai procurar, como é que ele vai, depois, pelas vias diplomáticas e, eventualmente, por uma comissão de arbitragem, resolver a questão dos danos. Seja dano ocorrido em terra, aí a gente já falou, a responsabilidade é objetiva, seja danos ocorridos no espaço exterior, e aí a responsabilidade subjetiva. Certo? Então, vamos passar agora para o nosso quiz de perguntas e passar aqui para a parte final da aula. Bom, o Tratado do Espaço de 1967 estabelece que o espaço é incumbência de toda a humanidade. Dentre seus princípios e preceitos estão inseridos os seguintes comandos, exceto A. O uso e exploração do espaço para fins pacíficos são livres. B. O uso do espaço deve ser feito em benefício e no interesse de toda a humanidade. C. É permitido o uso de armas nucleares ou de destruição em massa na órbita terrestre ou nos corpos celestes. E D. Independe do grau de desenvolvimento econômico e científico do Estado que deseje fazer uso do espaço. Resposta correta, letra C. Como nós falamos, não é permitido o uso de armas nucleares ou destruição em massa na órbita terrestre ou nos corpos celestes. Próxima pergunta. Consoante o acordo sobre salvamento de astronautas e restituição de astronautas e de objetos lançados ao espaço cósmico de 68, astronautas que pousarem no território de outros estados não precisam ser resgatados. É facultado ao Estado retornar ao país de origem os objetos ou partes de objetos espaciais que se encontram sob sua jurisdição. Letra C. Astronautas de territórios em conflitos podem ser mantidos como prisioneiros de guerra. E D. O acordo basicamente estabelece a obrigação dos Estados-parte prestarem assistência a astronautas em situações de necessidade ou perigo e restituição de objetos espaciais encontrados. Resposta correta, letra D. Por fim, nossa última questão. De acordo com a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, Estado lançador é aquele que, letra A, ele mesmo lança o objeto espacial. Letra B, procura o lançamento, ou seja, lança em nome de outrem.
Letra C, em cujo território é lançado. E letra D, todas as anteriores são corretas. Resposta correta, todas as anteriores são corretas. Lá, quando a gente fala de estado lançador, essas 3 hipóteses estão previstas para designar o que se entende por um estado lançador. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula. Em breve, as nossas terceira, quarta e quinta aula. E quem tiver alguma dúvida, retorne à primeira aula para ter aqueles conceitos básicos em relação ao início da aeroespacial e do direito espacial. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.